Pode? Pode. Claro que pode, Filó. Bom dia, pessoal. Começando mais um Pode Filó e desta vez recebendo Renato de Castro Moraes, empresário, bacharel em administração de empresas, técnico óptico e estudante de optometria. Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Filó. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que nos assistem. Exatamente. Então, Renato, conta um pouco desse mundo óptico, né? Hoje com tanta variedade. Inclusive, gente, olha, eu estou usando um óculos da ótica dele, né? Esse aqui é um óculos de grau, né? E tem aqui o outro, que é um óculos de sol. Um designer super moderno, lente verde. E eu queria começar com você falando um pouco, né, de hoje, da variedade, né, dessas lentes, desses designers, dessas cores, né? Como é que está hoje o universo óptico? É isso aí, Filó. É o seguinte, o universo óptico é muito vasto, né? A gente tem uma gama muito grande de lentes, opções de lentes que nós temos. Das proteções, tem gente que acha que é só uma lente de aumento, mas é muito mais do que isso, né? Falando do óculos de sol, é muito importante, isso é uma orientação que a gente dá, que as pessoas adquiram esses óculos em óticas mesmo, que tenha procedência das lentes, porque ela é uma lente de proteção, além da estética, às vezes a gente compra pela estética, para colocar, ficar mais bonito, mais elegante, mais legal, mas também tem a questão da proteção das lentes, né? E se você adquirir esse óculos, por exemplo, em um camelô, você corre um risco muito grande, porque essas lentes têm filtros de proteção. Se você compra uma lente, por exemplo, de sol, sem filtro de proteção, o que acontece é que o óculos de sol ele reduz a luminosidade que chega no seu olho, por isso que a gente chama de óculos de sol, ele reduz a luz, dilata um pouco sua pupila. Se a lente não tem nenhum tipo de filtro, você vai agredir muito mais o seu olho, é melhor não usá-lo. Então, o ideal sempre é que adquira os óculos em uma ótica de confiança, que com tem certeza. procedência, né? Como é que foi, assim, que você entrou nesse mundo, nesse mercado, que você fez primeiro administração? Perfeito. E aí? Isso é o seguinte, é familiar. Meu pai, o primeiro emprego dele praticamente, na verdade foi o segundo, né? Foi em uma ótica. Com 18 anos, meu pai é uma pessoa muito comunicativa, muito brincalhona, e tinha uma pessoa que morava perto da casa dele, um amigo em comum ali, que ele já trabalhava nesse ramo, era um diretor de uma rede de óticas na época, e ele viu meu pai no grupo ali, uma pessoa muito comunicativa, falou, olha, meu pai chama Cláudio, falou, Cláudio, por que você não vai lá? Você é comunicativo, acho que você vai se dar bem lidando com o público, atendendo nessa área de vendas. E foi quando ele entrou, fez o teste lá, é lógico que fez um curso também para aprender e entrou nesse ramo aos 18 anos praticamente. Olha só. Ali. Então, na sua casa é só você que seguiu seu pai? Acontece que depois fomos todos nós. Todos, E vocês são daqui mesmo, de Belo Horizonte? Bacana. E assim, Renato, como que é hoje, assim, por exemplo, as pessoas têm segurança de falar assim, será que eu fico bem com esse modelo, com esse outro? Por exemplo, esse aqui é um modelo que a gente pode falar o quê? Gateado, como que é? Esse é um modelo mais gatinho, né, que a gente chama de tartaruga, que tem essas manchas, né, devido à cor dele. Por exemplo, e aí, hoje perdeu esse preconceito, né? Hoje pessoas mais comuns, normais, usam um óculos desse, né? Com certeza. Hoje o que a gente tem de orientação, de estilistas, do ramo óptico, nós temos os designers ópticos, né, que fazem o desenho das armações. É o seguinte, antigamente tinha aquela questão assim, olha, eu tenho rosto redondo, eu não posso usar óculos redondo. Tinha esses tabus, que hoje não existe mais. Qual que é a orientação? O óculos, ele compõe a nossa feição. Então a gente tem um estereótipo, uma imagem a se passar, que é o que a gente acha que a gente é, o que combina com a nossa imagem. Então, basicamente, a gente deve escolher um óculos que combina com a nossa imagem. Então, exemplo, uma pessoa que tem uma profissão advogada, uma pessoa mais séria, ela provavelmente vai buscar um óculos de linhas mais retas, que é um óculos que vai trazer mais seriedade para a feição dela. Uma pessoa como você, mais comunicativa, vai pegar um óculos mais colorido, que chama mais atenção. Então, o design que a gente usa, ele tem tudo a ver com a imagem que nós queremos passar. Você, inclusive, está usando um aviador, não é isso? É um modelo aviador. E aí, ele é confortável, né? Me conta disso. É um modelo confortável, é um modelo clássico, né? O modelo aviador eu usei, achei que combinou comigo. Eu não queria nada muito sério, mas também nem muito espalhafatoso, porque
eu lido com o público, algo ali no meio termo. Mas vai mudando, né? Toda hora você tá com um. Eu tenho uns 3, 4 óculos de grau. De grau, legal. E os outros de sol, com certeza, deve ser vários. Vários também, tem vários óculos. Super bacana, gente. E a Ótica Design, ela tá ali, ó, no comecinho da Campos Sales, quase ali com Platina, né? Super fácil chegar, o estacionamento fácil, não é, isso Renato? Hoje nós temos 3 unidades. A gente tem uma no Padre Eustáquio. Essa, uma delas, né? Isso mesmo. Aqui eu fui. Você foi lá, né? A gente se conheceu. Isso. A gente tem uma no Padre Eustáquio, na rua Pará de Minas, ali próxima à Praça São Vicente. Quem é da região vai saber onde é. Uhum. Tem essa no Calafate, que é na rua Campos Sales. E temos uma no Coração Eucarístico, próximo à PUC. Aí fica mais fácil para os estudantes chegarem ali, né? Isso mesmo, está bem fácil, bem próximo o acesso para eles. Então, você é especialista em lentes, né? Em lentes. Só queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, as lentes é o seguinte, a gente tem, basicamente, é muito amplo, mas vamos pegar uma forma mais simples, 2 tipos de lentes. As lentes que nós chamamos de lentes visão simples, que é o meu caso, é a lente que eu estou usando, e as lentes multifocais. O que difere é o seguinte, a lente multifocal, a necessidade dela vem a partir dos 40 anos de idade. Abaixo disso, são lentes visão simples. Como que funciona essa necessidade ocular das pessoas? O nosso olho, ele tem várias partes, tem a córnea, a retina, o cristalino, entre outras. O cristalino é uma parte muito importante do nosso olho, que ele faz um papel que chama acomodação. Então, quando a gente está olhando para longe, ele está relaxado. A visão natural, o ser humano, em como espécie, se for olhar, ele foi feito para enxergar para longe. Pensa a gente ali na natureza sobrevivendo, você não vai ler nada, a gente não lê. Uhum. A gente está olhando, às vezes, uma presa, às vezes até um predador, né? Então, o nosso olho relaxado é quando você está olhando para longe, o nosso cristalino ele está ali relaxado. À medida que a gente vem olhando para perto, ele vem se acomodando, vem como se fosse retendo ali mesmo para que você olhe para perto. Então, quando nós estamos olhando para perto, nós estamos forçando a nossa visão. Não é nada preocupante, não é nada que fala, não, vou evitar de olhar para perto. Não, ele foi feito para isso também, tá? Mas, por exemplo, quem gosta de ler muito, existe uma recomendação que após ali uns 30, 40 minutos de leitura, se puder dar uma pausa, fechar os olhos, se estiver próximo a uma janela, olhar para a janela, para o horizonte, para ele dar uma relaxada e dar uma descansada. E hoje, quando as pessoas estão usando direto, né, a tela de celular e de computador, também é uma coisa que teria de ter essa preocupação, né? Totalmente. Inclusive, as lentes mais modernas, principalmente se falando de multifocal, que é a lente mais complexa, elas estão todas sofrendo novos desenhos, otimizando o campo de perto da lente, porque os nossos hábitos visuais mudaram, principalmente com o advento do celular. Uhum. Até um tempo atrás a gente não usava tanto, sempre usou a visão para perto, mas menos. Hoje, com o advento do celular, é muitas horas ali, às vezes trabalhando, às vezes numa rede social, WhatsApp, enfim. Então, nossos hábitos mudaram. Me conta, Renato, essa questão, por exemplo, de óculos. Antes tinha um tabu de se usar óculos, as pessoas se preocupavam mais de usar lente. Hoje não, né? Como que mudou isso, essa chavinha? Mudou bastante, assim, né? Hoje as pessoas, elas têm muito mais abertura em usar óculos, inclusive, às vezes acontece de pessoas que não têm necessidade, mas quer fazer um estilo diferente, quer ser, né, mudar o estilo mesmo, né? E as pessoas hoje têm usado óculos até mesmo sem precisar de ter grau. Às vezes usa uma lente com proteção, com filtros de proteção, sem grau, mas para apresentar um estilo novo, um estilo diferente. Hoje essa questão da moda ela é muito mais sofisticada, tanto roupa, cabelo e os óculos entrou Os óculos também. passaram a ser um acessório, né? Exatamente, passaram a ser além de uma necessidade, uma correção, um acessório. um acessório. E, por exemplo, um óculos como o seu, que é aviador, ele combina também bem com um óculos de sol, né? Obviamente, Exato. antes até as pessoas usavam mais Isso. em óculos de sol, não é Perfeito, isso? aham. Então, o mesmo óculos, ele pode ter adaptação. Como é que você vê isso? Todos os óculos podem fazer essa adaptação ou não? Ó, todos os óculos, pegando como regra, né? Tem as exceções, mas a regra, todos os óculos você pode sim colocar uma lente de sol nele, pode ser até com grau, para que você tenha um óculos de sol com grau e atender a sua necessidade. Alguns vão combinar mais, vai ter estilo que ele é muito mais voltado só para o grau, às vezes você coloca uma lente escura e não vai ficar tão interessante. Mas nós temos também uma modalidade que são os óculos clip-on, onde esses óculos ele tem uma lente que encaixa em cima. Então, você tem aqui, por exemplo, o meu, não é um óculos clip-on, ele já tem que vir de fábrica assim, tá? Ele vem um óculos normal, você coloca sua lente de grau aqui, e ele vem um adicional, que você encaixa na frente e você transforma ele em um óculos de sol, um 2 em 1. Então, a gente também tem essa opção.
Ou seja, é um mercado vasto, né? Tem muito. algum detalhe com relação à lente que você queira falar mais? A questão, por exemplo, da optometria, a gente vai chegar nele, que você ainda está no processo, né? É. E queria, depois que você falasse dessa observação das lentes, falasse um pouco da optometria. Perfeito. Ó, as lentes eu queria só colocar um pouco uma questão seguinte. Primeiro, uma orientação que eu dou sempre para todo mundo que usa óculos, que ajuda na durabilidade, é evitar limpar o óculos na blusa. Acaba que essa questão, as pessoas tiram os óculos e vêm limpar na blusa, se torna mais um hábito do que uma necessidade. Às vezes o óculos está um pouco sujo, sim, e você acaba ali rapidinho limpando na blusa. É uma questão que acontece, ok. Mas às vezes a pessoa faz isso tanto que se torna um hábito. Lá na loja, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, várias vezes. Às vezes o cliente vai lá por qualquer motivo, e geralmente por gentileza a gente dá uma limpada nos óculos. Nós temos uma máquina própria para limpar. A gente coloca na máquina, seca, entrega o óculos limpinho, a pessoa pega o óculos na minha mão, limpa na roupa e põe no rosto. Isso faz com que as lentes arranhem e durem menos. A lente não foi feita, geralmente o material, o tecido da blusa não é adequado para fazer essa limpeza. A segunda coisa que eu queria falar, que é sobre as lentes multifocais, que é onde tem mais dúvida no mercado, a lente visão simples é fácil. Você colocou, enxergou, vai embora. A multifocal, elas são uma lente multifocos. A gente chama de lentes progressivas. Ela tem vários graus no decorrer da lente. O longe fica na parte de cima, e à medida que você vem descendo o olho, você entra no intermediário e perto, e muita gente acha que isso é um bicho de 7 cabeças. Então, o que eu costumo orientar aqui? Alguns pilares para a pessoa usar o óculos multifocal com mais facilidade. Primeiro, essa necessidade começa com 40 anos de idade, a partir dos 40. Quando ela começa, o seu grau de perto em relação ao de longe, a diferença é pouca. Então, a adaptação é mais fácil. Então, o que eu recomendo sempre para os clientes, ele chega lá, meu grau é baixo, não vou fazer agora não. Faz, porque com essa diferença menor é mais fácil de adaptar. À medida que a gente vai envelhecendo, isso é inerente, você vai envelhecendo e esse grau de perto ele vai aumentando. Todo mundo vai passar por isso. Aí a pessoa, às vezes, com 40 não quer fazer. Ela, agora com 50 meu grau ficou forte, agora eu vou fazer o multifocal. Ok, ela vai usar, ela vai adaptar. Mas ela vai ter uma diferença maior, isso vai trazer uma dificuldade um pouquinho maior para ela adaptar. E ela também vai estar um pouco mais velha, o que também vai dificultar um pouco a adaptação. Mas ela adapta. A gente foi feito para adaptar, o ser humano tem uma facilidade muito grande em se adaptar. E o segundo ponto para falar sobre isso é que o processo de adaptação, ele passa por 2 fases, em tudo. Isso serve para o óculos, serve para tudo que você passar na sua vida, que você precisar adaptar. A primeira fase é a fase de rejeição. Então, quando você coloca um óculos, principalmente um multifocal no rosto, a tendência do nosso cérebro é nos levar para o conforto. E para ele é mais confortável você tirar. Tirou, acabou o desconforto, tá tudo bem. Não estou enxergando bem, mas é mais confortável. Se você tira, missão cumprida. Seu cérebro te levou para o conforto, resolveu aquele problema que para ele aparentemente era um problema. Se você não tira, você insiste nessa fase de rejeição, ele fala assim, bom, ela não tirou. Agora eu tenho que aprender a usar isso aqui. Agora eu tenho que aprender a me virar. E aí o seu cérebro vai começando a adaptar. Então, a gente pede, geralmente, quando vai fazer um óculos multifocal, de 3 a 4 semanas de uso frequente para você começar a ter uma adaptação. Você faz um multifocal e toda hora tira, você está dificultando esse processo. Seria uma opção essa cordinha aqui? Essa cordinha, geralmente, a gente usa mais quando o óculos de perto, que é o caso do seu óculos. Ele te dá um campo de visão de 30 a 40 centímetros. E aí essa cordinha ela é muito importante porque o óculos de perto é um óculos que você não fica com ele no rosto o tempo todo. A nossa visão que a gente mais usa é a de longe. A de perto, olhou o celular, você vai precisar. Vai ler alguma coisa, você vai precisar. Acabou esse processo de leitura, de olhar algum objeto próximo, você tem que tirar ele. Então é muito bom essa cordinha que ela ajuda a conservar. E tem o ponto certo para colocar, porque, por exemplo, aqui, ó, eu estou colocando ela no meio, né? Mas não nessa parte aqui. E aí, qual o melhor local para colocar? Não tem um melhor local ideal, não. Onde você sentir que está mais confortável para você, que encaixou bem, que ele está firme, que é o mais importante para ele não cair, é o ponto ideal. E o de sol também é interessante. Às vezes tem gente que coloca até como design mesmo, né? Essa cordinha e tudo, mas não se usa não tanto, se usa né? tanto. É porque o de sol, quando você coloca, por exemplo, você está na praia, você vai usar ele ali por muitas horas no rosto, geralmente. Com certeza. Essa cordinha ela é mais interessante para o de perto, que é um óculos que você tira e coloca toda hora. Quando é igual o caso do multifocal, um exemplo, voltando nesse assunto.
O multifocal é um óculos que, teoricamente, você não vai tirar do rosto. Sim. Você vai colocar de manhã e tirar para dormir. Sim. Então, você não tem necessidade da cordinha. Pode ser por um estilo, às vezes, né? Mas certo. A cordinha ela é muito mais usada nos óculos de perto. Quase chegando nos finalmente, né? Infelizmente, né? Que teria muita coisa para a gente abordar Com aqui. certeza. E a optometria? Conta aí um pouquinho. A optometria é o seguinte, é uma coisa que está sendo relativamente nova, agora aqui, principalmente no Brasil. Nova, assim, é uma profissão antiguíssima. Se não me engano, os óculos de Dom Pedro II foi confeccionado por optometristas, não por oftalmologistas, mas que os optometristas estão podendo atuar legalmente é recente. Né? O que funciona é o seguinte, o optometrista é uma profissão responsável pela visão. Não pelo olho, apesar de ser duas coisas que têm total conexão, o olho é o oftalmologista. Então, qual que é a ideia do optometrista? Ele não pode fazer nenhum procedimento que pingar um colírio, ele não pode, fazer algum procedimento ali que adentre ao olho, ele não pode. Ele pode examinar o olho. Tem ferramentas para isso, ele vai examinar, e a ideia é que ele faça esse atendimento primário. Te examinou, vai olhar seu grau, fazer o exame de refração, né? Olhar o seu grau, e ele vai ver se tem alguma coisa de errado, alguma patologia, uma pressão mais alta, alguma coisa que ele identifique que não está conforme deve estar. Se ele identificar alguma anormalidade, te encaminha para um oftalmologista para que aí sim ele trate o que tiver que ser tratado, seja com medicamento, com procedimento cirúrgico, né? E o optometrista é isso, assim, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, se tiver alguém aí que mora ou que conhece alguém que mora, pode até tirar essa dúvida, você vai ver que é assim que funciona. Renato, quero te agradecer, foi um prazer. Prazer né? é meu. Então, gente, quem não conhece a Ótica Designer, por favor, qual que é o Instagram? Quais são os contatos? Os contatos, a gente tem os telefones das lojas com WhatsApp, mas o mais fácil seria o Instagram mesmo. Eu vou pedir o pessoal para deixar na legenda. Vai dar, exatamente. Para ter o acesso melhor. Exato. Então foi um prazer, sucesso e que volte sempre, quando quiser. Com certeza a gente marca outros papos, sim. Até. Muito obrigado, Obrigada. Filó. Até a próxima. Gente, até o próximo episódio. Prazer falar com vocês. E mais um Pode Filó. Claro que pode, Filó. Pode? Pode. Claro que pode, Filó.